Teve um amigo nosso que veio no podcast essa semana, que ele falou o seguinte, o computador, ele Masca, o Masca. amigo nosso também. O Masca também, você conhece, né? Grande Masca, Grande salve. Masca, já deve estar nos States nesse exato momento. Nesse exato momento ele está indo para os States. Mas quando o cara estiver assistindo o podcast, já Aí, está lá já estará. comprando seus bitcoins. Então, ele falou o seguinte, cara, o computador, ele é burro. Por mais que não pareça ser, ele é burro. Porque ele não consegue corrigir um pequeno erro. Ele literalmente faz aquilo que você manda ele fazer. E eu, na faculdade, já tive R, por exemplo, em econometria, que é a programação R, uma linguagem que, vamos ser sinceros, é bem complicada, eu pelo menos acho. E são códigos muito loucos, em inglês também. E aí você era igual computador, o professor mandava você fazer alguma coisa, você errava e não conseguia corrigir. Voltando aqui pro papo, né? Ignorando a indelicadeza do nosso amigo aqui do lado. Cara, como você... Tipo, eu já percebi quando a gente tá ali programando, criando o código e tal, às vezes o próprio programa fala, tem coisa errada ali, e ele não continua aquilo que você tava fazendo. Uhum. Mas vamos supor que você fez uma coisa errada, mas o programa conseguiu dar sequência. E aí você chega num resultado que não é o resultado certo. Uhum. Já rolou isso contigo? Tipo, de errar o resultado? Programar, achar que você estava programando da forma correta, mas você não programou da forma correta, entregou o serviço ali pro cliente, mas era algo completamente fora do que realmente é de verdade. Cara, já rolou e isso chama... É muito comum esse erro que chama data leakage. E aí, pensando em modelo de novo. O data leakage, eu tô olhando para um histórico de vendas e aí eu tô querendo prever quando você vai vender. Certo. Se eu tiver uma variável ali, que é, por exemplo, o preço de venda... Não, deixa eu pensar outra coisa. Você tem se vendeu ou não... Você tem, tipo, a variável quantidade vendida e se vendeu ou não. Se eu usar essa variável de se vendeu ou não, sim ou não, para poder prever a quantidade de venda, eu tenho um viés ali. Então, eu crio um data leakage. E aí, eu já vou estar criando... Eu já vou estar avisando para o modelo antes que ele vai prever uma coisa que já está verdadeira. Então, por exemplo, no futuro, eu não vou saber se o produto vai vender ou não. Então, eu preciso de pensar sempre no futuro o que o modelo vai ter de dados ali. E isso já aconteceu, é muito comum acontecer de você usar essas variáveis e dar esse viés pro modelo. E tipo assim, esse futuro que você diz quanto tempo? É 1 ano, 2 anos, 10 anos? Depende. Quanto mais próximo, mais fácil de você prever. É isso que eu ia te falar, porque tipo, por exemplo, se você for analisar preço, aí entra inflação, entra um tanto de coisa que pode sim prejudicar e às vezes tem que começar a prever não só o quanto que ele vai vender, mas também prever a inflação, prever a taxa de juros, etc e tal. Você também já chegou a fazer previsões econômicas, assim? Econometria, utilizar estratégias desse gênero? Não, até que não. Eu foco mais em processo, indústria, Entendi. Dados mais... até de imagem, coisas assim. E aí até de imagem tem um viés que é muito comum, que acontece muito, e tem até um documentário muito bom na Netflix que chama Coded Bias, que ele mostra uns vieses inconscientes que vão do ser humano para os modelos. Então, por exemplo, um modelo que está querendo fazer reconhecimento facial, você vai usar fotos só de homens e mulheres brancas. Quando chegar uma pessoa negra, o modelo não vai conseguir prever. Isso tem, por exemplo, em crédito também. Você quer fazer uma análise de crédito para ver quanto de crédito aquela pessoa vai ter. Nubank faz isso, por exemplo. E aí você tem todas as variáveis. Você tem o Henrique, você tem a profissão dele, você tem quantos anos, você tem se ele é formado, você tem gênero, você tem idade. E aí, se você coloca, por exemplo, a raça dele, isso pode ser um grande problema na hora de você fazer uma nova previsão. Porque você não pode usar. Essa não é uma variável que faz você decidir se uma pessoa pode ou não ter um empréstimo e qual o valor para aquela pessoa fazer o empréstimo. E isso gera grandes problemas até na justiça, que você tem que provar que o seu modelo não usa aquilo e provar por que o Henrique merece mais crédito do que o Penon, por exemplo. Entendi. Caraca. E tem muita empresa que faz isso? Então, é muito nova. Essa área é muito nova no geral. Então, tem empresa que fez, tem problemas na justiça grandes, principalmente tem grandes escândalos nos Estados Unidos que saíram à tona disso. E esse documentário mostra muito, e aí principalmente de imagem, assim. E aí, pensando no Brasil, assim, eu não conheço muitos casos, mas são vieses inconscientes. Você tá usando, é uma boa variável preditora, pode ter alguma correlação espúria ali,
e aí você acaba colocando aquela informação no modelo. Explica o que é correlações puras, eu acho isso muito legal. Correlações puras é uma coisa muito legal, tem um site... Eu já vi, esse site é foda. Acho que é Experience Correlations, o nome do site. Mas, basicamente, ele mostra correlações bizarras. Tipo assim, número de afogamentos num ano nos Estados Unidos e quantidade de filmes que o Nicolas Cage soltou naquele ano. E aí tem uma correlação, tipo, quase perfeita. Correlação, pra quem não sabe, é tipo assim, o crescimento, por exemplo, de ambos os dados, eles seguem perfeitamente ou quase perfeitos, tá ligado? Tipo, Exato. Você coloca os dois no gráfico e os gráficos linhas, são parecidos sempre no mesmo caminho. Tem um que você vai gostar bastante, que eu acho que é o sucesso do Facebook, o número de contas abertas com o número de músicas que o Justin Bieber lança no ano. Olha aí. É o que eu vi lá, que o meu professor falou, acho que é taxa de suicídio com ataque de tubarão, tipo uma parada assim. Negócio... Quantos picolés alguma empresa vende também? É um negócio muito louco. Doido. Vale a pena a galera entrar nesse site, é bom pra se divertir um pouco.